o que tem de notícias para hoje, tá? Vamos lá. Primeiramente, o São Paulo consegue, meus amigos, é o seguinte: o São Paulo consegue fazer as renovações de Rafael e também do Matheus Alves. E essas renovações, elas são muito importantes e ainda falta a do Alan Franco, né? O São Paulo, quando ele chegou e foi fazer as renovações, ele fez do Rian Francisco, fez do William Gomes, que já foi embora vendido, e agora ele faz a do Rafael Matheus Alves. Esses caras devem ter um espaço muito bacana no time do São Paulo. Além disso, o São Paulo ele viaja para Córdoba para pegar o Tadjeres e o Oscar, que era a dúvida até aqui, pode ser que ele já consiga jogar. E aí eu acho que é uma coisa muito boa, porque independente de trocar o técnico ou não, o Oscar ele é um jogador que ele vai fazer muita falta, assim como os 3 pontos, se o São Paulo não conseguir ganhar lá em Córdoba, né? Além disso tudo aí também, o São Paulo ele tem uma questão de mudança de técnico com o carro andando aí. O São Paulo tinha a condição plena de trocar o técnico no depois do Brasileirão no ano passado, tinha condição plena de trocar o técnico depois do Paulista, tinha 20 dias de intertemporada e tal, e o São Paulo optou por não fazer nada, foi ficando aí com esses jogadores e com esse técnico, e agora a conta chegou. Vamos lá então. Eu quero começar primeiro falando sobre o Matheus Alves. do Rafael, vou começar primeiro falando do Rafael. O Rafael, ele é uma coisa legal, eu achei. O contrato vai até agora o fim de 2027. E aí eu achei longo. Caramba, nós estamos em março, né? Abril, 1º de abril, dia da mentira hoje. 1º de abril, dia da mentira. Nós estamos em abril e o cara tem 36 anos, eu acho. Vou até pesquisar. Mas aí o São Paulo já tem o contrato até 2027, o que são 2 anos e pouco para frente. Aí o Rafael estará bem velhinho quando estiver aqui no São Paulo ainda. Acho que o contrato até o fim de 26 seria mais coerente, seria mais legal. Mas tudo bem, o Rafael deve ter peitado lá, não, quero mais, quero um contrato até 27, e o São Paulo acaba cedendo antes o Rafael do que renovação com o Jandrei da vida. É uma diretoria que não nos deixa sem goleiro agora, temos um goleiro confiável. Eu sei também que desperta muita discussão se o Rafael é um goleiro confiável, bom, ruim, um goleiro instável, um goleiro que franga de vez em quando. Tudo isso seria verdade. É goleiro para o São Paulo? Sinceramente, eu acho que sim. Eu gosto do Rafael e acho que o São Paulo fez um acerto aí mantendo o Rafael, tá? Agora, o que me pega não é só na manutenção do Rafael. O que me pega é que o São Paulo ainda pode ir buscar um goleiro no mercado, tendo o Rafael no gol. Vocês pararam para pensar nisso? Esse Evangelos Marinakis aí, que vai fechar com o São Paulo agora, esse bilionário grego, que já até assinou um pré-contrato. Mas Juba, o São Paulo, Marinakis, faz um ano. É porque o São Paulo segura o Zubeldia, vai mostrando para o mundo inteiro que ele não usa equipe de base, isso pode ter atrasado o acerto de contas com o Marinakis. Mas vamos pensar agora que deu certo, porque o São Paulo assinou pré-contrato com o Marinakis, certo? Deu certo, deu super certo. O cara veio, jogou lá 100 milhões de dólares, acho que vai ser 20 milhões por ano em 5 anos, né? De dólares dá 100 milhões por ano mais ou menos. Mas vamos dizer que ele chegou lá, jogou 100 milhões de dólares, e o São Paulo pegou uma grana, tal, ficou bonito. Qual que é o impacto maior desse Marinakis no São Paulo? O cara tem 3 times, gente. Imagina que o Muricy Ramalho virou dono de 3 times que tem por aí. E o Muricy Ramalho, ele tem um vínculo com o São Paulo. Logo, esses 3 times, tem um cara bom de bola em um dos times do Muricy, ele colocaria esse cara no São Paulo até para ter mais vitrine. Aí é a mesma coisa que eu penso do Marinakis. Caramba, o Marinakis, ele tem um time agora aí, acho que é o Nottingham Forest, ele tem 3 times que são dele. É um inglês, um grego, eu não lembro agora quais são os times exatamente, mas ele tem 3 times que são dele. Aí eu lembro do goleiro Carlos Miguel, que é um goleiro grandalhão que era do Corinthians, que acabou sendo um goleiro pedido em seleção brasileira, foi o melhor goleiro do Brasil em alguns pouquíssimos jogos. E o cara, diferente do Tite, que ganhou Libertadores e Mundial no Corinthians, esse Carlos Miguel, ele fez o contrário. Ele chegou e falou: vou largar o Corinthians. E largou assim, na podre. O corintiano detesta o Carlos Miguel hoje em dia. E aí o Carlos Miguel chega na Inglaterra e está encostado. Ele não joga bola, é muito raro ele entrar para jogar, ele é o goleiro reserva. Então, se chega o Marinakis no São Paulo, fechou, tá fechado. E o São Paulo olha para um dos goleiros do Marinakis, do banco de reservas, um deles sendo o Carlos Miguel, e falou: vamos puxar para cá? Vamos colocar ele aqui titular no time do São Paulo? Caramba, qual que é aí
a dificuldade disso, vocês percebem? Nós estamos falando de um goleiro brasileiro que está no banco de reservas de um Zé Ninguém aí, de um time Zé Ninguém qualquer. E aí o próprio dono do passe dele, que é o Marinakis, fecha com o São Paulo e ele pode vir para ser titular no São Paulo. Então, nós teríamos o Rafael como um goleiro para compor elenco. E um Carlos Miguel da vida, que eu acho até que fecha, hein? E um Carlos Miguel da vida viria para o São Paulo do nada, com custo zero, porque o dono do passe dele, que comprou ele do Corinthians, ou comprou ele dele próprio, né? Tava ficando sem contrato, chega e coloca ele no São Paulo para ter a vitrine e faz um contratinho de 2, 3 anos. Cara, isso para mim seria maravilhoso. Então, tanto a renovação do Rafael eu gostei, como essa questão da assinatura do pré-contrato com o Marinax também achei excelente, muito por conta disso. Porque, faltou aqui um meia, tá faltando meia reserva aí pro Oscar. Aí você tendo esse Marinax, que é dono de 3 times, não é um, não são dois, o cara é dono de 3 times. Ele ganhou um prêmio recentemente aí de gestor de futebol. Eu não sei ao pé da letra qual que era o título ali, mas era gestor de futebol. E o cara ganhou esse prêmio. E quando ele vem pro São Paulo, o papo inicial é para usar na categoria de base. Depois já mudou esse papo. Depois de mudar esse papo, já era assim para usar ele, para pegar o dinheiro, dedicar um pouco pro futebol profissional também. Então fica legal de pensar. E o outro que renovou, meus amigos, é o Matheus Alves, que é o meia. E o Matheus Alves, eu vou ser muito sincero com vocês, hein? Eu vi Rian Francisco brilhar mais que o Matheus Alves na base. Eu vi Lucas Ferreira ser melhor aos meus olhos. Eu achava que o Lucas Ferreira era até melhor do que o Rian Francisco, do que o Matheus Alves. E aí tinha também o Luca, tinha um monte de cara, o William Gomes despontando ali. Só que o Matheus Alves, o que aconteceu com ele? Ele no profissional me pareceu até melhor do que o Lucas Ferreira nesses minúsculos momentos em campo. O Rian não. O Rian, quando ele entrou, ele me pareceu melhor que todos. A todo momento pegando a bola, fazendo jogadas no ataque, coisa e tal, até melhor do que o André Silva, hein? Olha o que eu tô falando. Para mim, Rian até melhor do que André Silva, que é melhor hoje do que o Caleri para mim. Quando o Matheus Alves entrou no jogo passado, ele despertou em mim assim um interesse muito maior. Primeiro porque nós não temos meia reserva pro Oscar, certo? Com o Nestor e Michel Araújo no Bahia, com o Rato no Vitória, se não me engano é Vitória, com o Galopo no River Plate, nós fomos nos desfazendo dos meias. Bons ou ruins, nós fomos nos desfazendo dos meias reservas. Você acorda hoje tendo o Rodriguinho como opção, cara, num ano de Libertadores, num ano que vai ter que trocar o técnico no meio do caminho, você acorda e fala, o Oscar tá machucado, eu tenho o Rodriguinho pra pôr contra o Tadjeres lá. Se você não tá preocupado com isso, você tem que dar uma checada direitinho aí nos fatos que eu acho que vai te preocupar. Já o Matheus Alves entra no último jogo contra o Sport, naquele jogo fúnebre, melancólico, tenebroso, e o cara consegue se destacar. E foi sim um dos melhores em campo. E assim, era um São Paulo que para um meia se destacar não era fácil. Não adiantava ele tocar uma bola ali para frente para alguém fazer um gol. Vocês pararam para pensar que o Marcos Antônio entrou como meia e ele foi um dos melhores em campo? Vocês pararam para pensar que o Igor Vinícius, que é o cara mais cobrado pela torcida do São Paulo, perdeu um gol que ele chutou uma bola pro alto? Tirando isso, ele foi um dos que mais apareceu. Não que ele foi bem, nossa, como foi bem. Não, não, não. Mas ele apareceu mais pro jogo, mais que o Wendel, mais que o Enzo Dias, mais que o Caleri, que o Luciano, ele apareceu. Então, assim, o que eu quero dizer com o Igor Vinícius aparecendo? É que era um jogo catastrófico. Era um jogo de sistema tático zero. Era um jogo de lógica zero. Era um jogo que você não podia esperar nada. Do Luciano, do Caleri, do André Silva, tava horroroso. Aí o Matheus Alves entra, e quando o cara é meia, ele precisa muito dos atacantes, certo? O meia precisa do atacante dando certo. Ele não usou o atacante porque não tinha. Quando o Rian Francisco entra, ele faz uma jogada excelente de Zidane, dá aquela, põe o pé direito na bola, dá o giro, puxa com a esquerda, driblando o zagueiro e dá uma cavadinha pro Rian Francisco. Então ali ele mostra que com um atacante que ele conhece, dá super certo ele jogar, e o moleque jogou pra caramba, cara. Eu achei que ele foi um dos melhores em campo assim, de forma até disparada, o Matheus Alves. O Lucas Ferreira fez uma ou duas jogadinhas mais ou menos, mas o Matheus Alves jogou bem. E eu nem esperava tanto assim. Então o São Paulo, quando renova com o Matheus Alves, é algo maravilhoso. Não se enganem. O São Paulo vendeu
o William Gomes para a Europa, para o Porto, o que foi uma coisa vexatória, se nós analisarmos o valor que foi vendido. Uma venda de 9 milhões de euros, quando o Belmonte já chegava e falava assim, ó, eu não vendo mais jogador da minha equipe de base por 9 milhões de euros, não vendo mais, e nem pelo dobro. Palavras do Belmonte numa entrevista. Aí você fala, porra, beleza, né, cara? Então já não vende por 9 milhões de euros, nem pelo dobro, nem por 18, vai começar o papo por 20 milhões de euros, tá da hora. O William Gomes surge como um fenômeno da equipe de base, jogando bem no profissional, e do nada o Belmonte vende o cara por 9 milhões de euros. Aí você fala, cara, qual que é? Onde tá a pegadinha disso? Onde tá a sacanagem? Que eu preciso saber direitinho. Do nada, ele fala: não tinha espaço pro William Gomes. Vendo a minutagem em campo, nós decidimos vender por 9 milhões de euros. Então foi vergonhoso. Foi vexatório. E chegando o Marinakis agora, eu acho que essa patifaria pode acabar. Já o São Paulo renovando com o Rian Francisco, renovando com o Matheus Alves e tendo essa nossa cobrança tão pública com essa diretoria que desfarelou ali a base, desmantelou tudo, jogou a base no lixo. Hoje nós temos jogadores de muito valor, como Matheus Alves e Rian Francisco e Lucas Ferreira e etc., que já despertaram o interesse de times da Europa. Só para vocês terem uma ideia, Henrique Carmo despertou o interesse do Bayern de Munique e o Matheus Alves, sabe quem que tá querendo levar o Matheus Alves a todo custo? O Barcelona. É para jogar lá com o Lamine Yamal. Então eu gosto muito da ideia do São Paulo ter o Matheus Alves como um jogador que já está entrando como reserva do Oscar. Isso aqui pode ser reserva. Aqui é o uso da base que você pode esperar porque o Oscar está entregando. O Oscar está performando e muito e a ideia é boa. Basta que o São Paulo agora consiga fazer boa venda, fazer bom uso, né? Ontem eu ouvi gente falando que o Zubeldia tem usado a equipe de base, finalmente está usando a equipe de base. Cara, isso aqui para mim é uma coisa muito vexatória. É muito ridículo falar que ele está usando a equipe de base. Era um Sport Recife em casa, sem Lucas e sem Oscar. Aí ele acabou colocando e o Eric, né? Que o Eric acabou de ir embora. Então o Eric acaba de ir embora. Lucas está machucado e o Oscar estava machucado. Aí ele acaba utilizando o Matheus Alves e também o Lucas Ferreira. Só que isso não é que ele está usando a base. Se você pensar direitinho, a diretoria do São Paulo foi se desfazendo de um monte de jogadores e não repondo. Se desfez de um monte e não repôs. Aí o Zubeldia, ele foi obrigado a usar 2 jogadores da equipe de base. E aí você percebe que é uma diretoria que já sabe que o técnico não vai dar certo. Se deixar o técnico, se você entrega para o técnico aí um Michael Suel, um Wellington Nem, ele prefere pôr um Michael Suel, um Wellington Nem, do que um Lucas Ferreira e um Matheus Alves, porque ele não sabe utilizar a categoria de base. A diretoria, então, se desfez de um monte de jogadores, o que eu acho que para nós, São Paulinos, acaba sendo algo formidável. Eu tô empolgado com esse modus operandi da diretoria, porque foi uma coisa que deu mais ou menos certo. Vamos lembrar aqui, a diretoria do São Paulo, ela vendeu, ela comprou. O Oscar, não comprou, veio de graça. O Wendel, lateral esquerdo, veio de graça. Enzo Dias, veio de graça. Quem mais aí? O Cédric Soares, veio de graça. Foi uma janela de 4 caras que vieram de graça. Fora Juan Tressoldi, Marcos Antônio, que estão lá em tese só pelo salário, se o São Paulo não comprar. Então, quando aparecer o próximo balanço financeiro, o São Paulo ele não pode falar em déficit. Ele não pode falar em dívida, ele não pode falar que aumentou a dívida. Pelo contrário, quem que o São Paulo comprou? Onde o São Paulo gastou? E agora mandando esses jogadores como Eric, como Rato, como o Michel Araújo embora do Tricolor, vendendo, negociando, mandando embora, ele abre automaticamente um espacinho para a base. Abrindo um espacinho para a base, é onde o São Paulo vai conseguir finalmente ter um time titular excelente, e a base vai poder provar o seu valor. E com a base provando, são jogadores muito jovens que conseguem, do nada, ser valorizados e ir embora do São Paulo por vendas astronômicas. Vendas condizentes com valores assim que o São Paulo merece receber por jogadores de qualidade na equipe de base. Gosto demais do que o São Paulo tem feito nesses últimos dias só. Se você pegasse, você gosta do São Paulo ter mantido o Zubeldia? Odeio. Odeio. Pior besteira que o São Paulo fez na vida foi essa manutenção do Zubeldia. Foi uma coisa assim horrorosa. Mas com o elenco,
eu tenho aqui elogios para a diretoria do São Paulo. Nesse ponto aqui, eu bato seco que a diretoria fez um bom trabalho e o elenco está lá. Com um técnico capaz, que para mim é um estalo de dedo do São Paulo, muda tudo, tá lá. Eu vi agora que foi comentado que pode vir o Guardiola. O Xandão falou: pode vir o Guardiola, que não vai dar certo. E aqui eu discordo. Quando nós tivemos o Crespo, que é um cara que ganhou títulos em todos os times que ele passou, o Crespo ele chegou do nada. Do nada. E ele ganhou um paulista com o São Paulo. E eu lembro de Daniel Alves, eu lembro de Juan Fran, eu lembro de Reinaldo, eu lembro de um monte de jogador ali que não tinha, Pablo e Vitor Bueno, eles não tinham condição de ganhar nada. E aí eu acho que foi o Crespo. Tipo assim, o Júlio Casares e o Belmonte perdem tudo com o Zubeldia. Culpa de quem? Da diretoria. Aí quando ganha, é elogio para a diretoria? Não vou chamar assim. Acho que sim. O Crespo teve seus méritos no título. Na Copa do Brasil, Dorival teve totais méritos. O São Paulo estava para ser eliminado pelo Ituano, quando era o Rogério Ceni técnico. Quando troca o técnico, o Dorival chega e ganha a Copa do Brasil com o mesmo time, só motivando os jogadores, nesse ponto eu coloco a importância de um técnico lá em cima. Porque era o mesmo time. Não é que o Dorival chegou no São Paulo, o São Paulo decidiu investir fortuna. Não. Na verdade, quando o Dorival chega no São Paulo, o Dorival muda uma chavinha na cabeça dos jogadores ali e consegue começar a dar certo. Consegue começar a ganhar. Então, sim, gostei muito do Dorival no São Paulo e sim, acho que um técnico muda tudo. Hoje, com o que tem no mercado, se você acaba por contratar esse Antônio Oliveira, é muito risco. É muito arriscado, porque o Antônio Oliveira, ele ganhou o quê? Eu nem pesquisei, tá? Se alguém me trouxer aí um campeonato português que ele ganhou com o Benfica, tudo bem, eu não pesquisei. Agora, aqui no Brasil, ele ganhou o quê? Qual que foi o bom trabalho que ele fez aqui no Brasil? Porque ele esteve em Cuiabá, esteve em Atlético Paranaense e esteve também no Corinthians. E qual que foi o grande trabalho dele? Quem aí está com saudade do técnico Antônio Oliveira? Esse é o ponto para mim. Então, Tite, Renato Gaúcho, Dorival, Crespo, eles saem à frente de um cara como o Diniz e como o Antônio Oliveira. Agora, entre Tite, Renato, Dorival e Crespo, eu acho que a discussão fica entre esses quatro. Se a diretoria do São Paulo não optar por trazer uma incógnita como o Antônio Oliveira. Agora, o Antônio Oliveira já está contratado pelo São Paulo? Ele já é nosso? Por que esse cara apareceu lá no Morumbi? Por que o Antônio Oliveira acaba aparecendo no Morumbi? Ele foi sozinho lá dar uma cavada? Talvez. É possível. Nunca na minha vida eu vi um técnico na arquibancada que não estivesse contratado. Nunca na minha vida eu vi isso aí. Nunca. Se a diretoria do São Paulo apresentar amanhã Antônio Oliveira como técnico do São Paulo, claro que ele não foi lá cavar, já estava contratado. Ninguém pode ser, nem o Belmonte, hein, pode ser tão amador a esse nível de chegar e falar: não, apareceu aqui na minha arquibancada, não lembrava que ele existia, pô, o cara apareceu aqui, vou contratá-lo. Isso aí é o cúmulo do amadorismo e é bom que o Belmonte não faça uma coisa dessa, né? O Júlio Casares seria a maior vergonha da história do São Paulo. O cara assistir um jogo, enquanto o Zubeldia tem mais 2, 3, 4 jogos pela frente e aparece um técnico na arquibancada. Nunca vi. Prefiro acreditar que foi uma cavada e que essa cavada depõe contra ele. Agora, se a diretoria do São Paulo um dia tinha a ideia de contratar o Antônio Oliveira, agora já não pode mais. Porque se ela contratar em qualquer momento aqui agora, ela vai dar um tiro no pé, ela vai deixar claro que já estava contratado, ainda que essa história não seja verídica. É curioso isso aí, não é não?